Marcando 8 horas e 1, muito bom dia, você que ligou seu radinho agora, hoje, quarta-feira, 30 de janeiro de 2019, né? E toda quarta-feira aí a gente recebe no nosso programa o doutor Zino Costa. Doutor Zino Costa, ele que é especialista, né, gente, né? Especialista aí em consultoria em negócios para pequenas e médias empresas e também aí análise estratégica, né? E toda o nosso programa, né? Está sendo aí gravado, depois vai ser transmitido também pelo YouTube e você pode acompanhar também depois aí na página, né? doutorzilcosta.com.br. Deixa eu abrir aqui o microfone. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor, doutor? Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui com você e com seus ouvintes. Doutor, não tem como a gente não falar, né? Temos aqui já, chegando aqui hoje, dia 30, né? Dia 30, começa aí o 6º dia de buscas lá em Brumadinho, né? Depois aí dessa tragédia terrível. E a gente tem aqui, olha quantas notícias, pessoal fazendo vigília, o 6º dia de buscas e as buscas por vítimas da tragédia em Brumadinho entra já no 6º dia, mas a chance de encontrar sobreviventes na lama diminui. O que o senhor tem para falar essa semana tão triste, né? Estamos de luto, não tem como, né, doutor? A gente tem que... É verdade, Milton, há uma tragédia de proporções enormes, talvez eu acredito que do ponto de vista trabalhista a maior que o Brasil já enfrentou, né? Algo muito, muito triste para o currículo do Brasil. E é difícil até a gente imaginar como é que o quanto essas pessoas sofreram e o quanto vão sofrer, né? As vítimas morrer, vamos dizer assim, com os pulmões cheios de lama, né? Deve ter sido alguma coisa assim horripilante, né? Então, realmente, do ponto de vista humanitário, uma tragédia que, infelizmente, tem se repetido no Brasil nos últimos anos. E você tem acompanhado aí todo o noticiário, prisões de engenheiro, responsável aí pela aprovação, né, da barragem. Qual a opinião que o senhor tem sobre o que tem que fazer para não acontecer? Já aconteceu em Mariana 3 anos atrás, agora tornou a acontecer. E aqui, eu estava conversando com o senhor aqui em off, né? E a gente estava vendo aqui que são 47,7% os investidores da Vale estrangeiros, né? E tem muitos assuntos para a gente comentar sobre a Vale. E ontem a gente falava aqui um assunto interessante de pessoas que agora começam a surgir as histórias, né? De quem conseguiu salvar. E ontem uma senhora estava comentando que ela foi socorreu um velhinho de 90 anos, né? Uma pessoa idosa de 90 anos. E depois aí ela correu, mas ela tinha que passar lá uma pinguela de bambu. Então a gente vê ali bem pertinho dela, a 1 quilômetro, só tinha aí uma empresa que tem 47,7% de investidores estrangeiros, uma empresa rica, a gente sabe que a Vale é rica, né? Tem bastante dinheiro, e ao mesmo tempo, em volta dela, ela parece que uma pinguelinha de bambu. Então, eu faço uma relação, né, por tanto dinheiro que eles falam, eles falam aí no noticiário, que a Vale está perdendo, a bolsa está caindo. Eu sei que aquela geração de emprego, todo mundo fala, mas se a Vale fechar, todo mundo perde emprego. O que o senhor pensa sobre isso, doutor? Olha, obviamente, como nós falamos no início, do ponto de vista humano, é difícil você transcrever isso em palavras, né? Agora, do ponto de vista empresarial, eu não tenho uma opinião tão convergente como eu tenho visto nas mídias e nos jornais com relação à Vale, né? Eu te explico por quê. Vamos pegar no caso dessa barragem, né, que vamos supor foi construída em 1976 lá na mina do Feijão, né? Então, o que acontece normalmente nesse tipo de negócio? Você tem um patrimônio que pertence à União, pertence ao governo federal, e ela passa para alguém, vamos dizer assim, um privado explorar, né? Então ela dá uma concessão para aquela área, para
para aquela atividade, para uma empresa, vamos dizer, privada a explorar. Quando a empresa privada começa a explorar alguma coisa, normalmente, eu não sou especialista em barragem, vamos deixar bastante claro, mas só em alguns projetos que a gente participou. Você tem 3 passos fundamentais. O primeiro é você construir uma licença prévia. Então você faz, o projeto que eu tenho aqui é esse, assim, eu vou explorar assim, assim, assado, submete aos órgãos de governo. Aí eles falam, não, ok, pode fazer. Aí você busca uma licença de instalação. Olha, eu vou instalar os equipamentos assim, 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 instalei, está aqui, o que você acha? Ele fala, não, beleza, pode instalar, eu concordo com essa tecnologia, ponto. Aí depois da licença de instalação, você tem uma licença de operação. Fala, estou pronto para operar, vocês podem me dar uma licença de operação? Vão lá, faz uma vistoria, não sei o que, pode operar. E aí, de uma maneira periódica, de uma maneira cíclica, esse governo vai e fala, renova ou não a sua licença de operação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que não é uma atividade de uma concessionária, há uma cumplicidade entre o concessionário e quem dá a concessão. Então, vamos dizer assim, é uma parceria, né? Que inclusive tem um período de exploração, por exemplo, sei lá, 30 anos, né? Você tem a rodovia aqui da Bandeirantes, quanto tempo a CCR lá vai explorar o pedágio? Por X anos. O que ela vai fazer? Ela vai fazer isso e essas obras. Quem que vai fiscalizar? O governo vai fiscalizar. Como é que o governo fiscaliza, por exemplo, essas grandes obras? Fiscaliza através das agências de governo. Então, por exemplo, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, fiscaliza usinas hidrelétricas, fiscaliza linhas de transmissão, né? Então, funciona desse jeito. Então, o que você vê, na verdade, é uma parceria que começa lá atrás. Então, você atirar pedra simplesmente na Vale, isso não é justo. Eu não estou dizendo que a Vale não seja culpada, veja bem. Eu estou dizendo que quando você tem um acidente, de percurso, qualquer problema, não existe, por exemplo, um culpado. Você tem toda uma cadeia que está envolvida naquilo. Então você fala, não, vamos fechar a Vale, vamos derrubar a Vale, é isso mesmo, eles estão explorando. Não é isso, né? O que ocorre é que você tem todo um processo encadeado. E no caso da Vale é pior ainda, porque a Vale, além de ser uma empresa grande, como você mencionou aí, ter diversos acionistas, o governo é um dos maiores, se não o maior acionista. Se ele não é acionista através do BNDES, ele é acionista através desses fundos de pensão que, de alguma maneira, pertencem a ele mesmo. Então, ele é o mandatário do negócio, né? Então parece, quando você vê a mídia, as pessoas revoltadas e tal, que vai, não, a Vale realmente é uma criminosa e tal. Não é bem isso. O que eu acho aconteceu um crime, então você tem uma legislação penal brasileira bastante rígida, bastante sólida, que pode resolver. Agora, o que falta no Brasil é um posicionamento de governo, uma política pública de governo e da própria sociedade no sentido de melhoramento e de exigência de como essas concessões são dadas, né? E aí a gente pode entrar eu posso te dar pelo menos alguns exemplos que me saltam aos olhos, né? Por exemplo, você tem lá aquela pousada que foi soterrada, né? Será que o fulano que comprou aquela pousada para explorar, não sei o que, sabia que aquela barragem tinha uma barragem? Bom, com certeza ele sabia da barragem da mina do Feijão, mas vamos dizer, sabia que se aquela barragem estourasse, a pousada dele ia embora? Será que alguém avisou ele que esse terreno aqui corre um determinado risco, né? Ou simplesmente ele comprou um sítiozinho lá e tal, falou, não, aqui está no meio do mato, estou tranquilo, né? Vamos supor que fosse um vulcão, né, que você estivesse lá em Quito, você vai comprar um terreno do lado do vulcão, falou, meu amigo, aqui do lado tem um vulcão, de vez em quando ele acorda, né? Tudo bem? Você vai querer arriscar? Né? Outro ponto, você vê, por exemplo, o caso desse tipo de acidente, por exemplo, que acontece, por exemplo, abalo sísmico que acontece em mundo afora, aí, você tem todo um procedimento, né? Fala, olha,
um sinal de alerta, olha, evacuem, olha, façam isso, né? A população é treinada. Então, por exemplo, essas zonas de perigo, será que você falou da pinguela de uma senhora, 90 anos e tal, será que o pessoal sabe do risco que está correndo, né? Quais são os procedimentos que isso deveria ser implantado, né? Então, eu acho que falta aí para o Brasil todo um aparato, uma discussão, inclusive da sociedade, né, no sentido dessa participação de governo. Porque o que existe hoje é uma promiscuidade entre o governo e o privado. Então, é o que a campanha foi, né, mais Brasil, menos Brasília, né? Isso não no sentido político. Brasília tem que ser o poder político lá concentrado, mas no sentido econômico da coisa, né? Então, por exemplo, o governo é dono da Vale. Vamos ser sinceros, né? Você tem lá ele participa do conselho, ele libera tudo que é estratégia e tal. Então é um problema. Eu acho que o Brasil tem uma discussão aí bastante dura, bastante forte, não no sentido de piorar a legislação, não estou falando nesse sentido, mas no sentido de ser justo, né? Porque você não pode agora ficar falando, não, mas a Vale. Não, a Vale, quem é a Vale, né? A Vale não deixa de ser o governo. Tá, e quanto à construção daquele refeitório bem ali na rota uma possível, também foi falta de estratégia? Então, você vê, eu acredito que, por exemplo, olha, essa barragem, se estourar, pode danificar esta zona. Vamos fazer, né, o que nessa zona? Não, vamos evitar, né? Vamos evitar a pousada, vamos evitar isso, vamos evitar aquilo, né? Ou até desapropriar, né? Não vamos fazer esse tipo de construção. Eu acho que isso pode ser um erro, acredito que tenha sido um erro, né? Uma barragem desse tipo, que não é uma barragem bastante segura. Talvez ontem a Vale anunciou, né, que vai fechar 10, né, igual, né? Vão fechar vão desativar essas barragens com esse tipo de construção, né? Mas eu acho que isso tudo faz parte de um bate-bola, de uma discussão bastante ampla entre governo e sociedade. Tá certo. Bom, doutor, a gente vai ter muito assunto ainda da Vale. Eu queria só deixar registrado aqui, até como brasileiro, um agradecimento ao primeiro-ministro lá de Israel, né, o Benjamin Netanyahu, que prontamente se mandou aí, né, centenas de especialistas nesse tipo de desastre, né? Talvez não sei se ele, vamos dizer assim, estaria ajudando de imediato, mas de qualquer maneira só o fato dele dar um passinho à frente, né, e se colocar à nossa disposição, acho que como brasileiro a gente tem que agradecer. E aí, a gente tem falado muito desse go to digital, né, vamos dizer, vamos inovar com digitalização e tal. Você vê, numa situação como essa, né, que você não consegue encontrar os corpos, né, se você tivesse o primeiro dia já chegaram com esse equipamento, né? Vamos dizer assim, o fulano tem um celular, ou tem uma pulseira, ou instala um chip instala chip em onça, instala chip em tanta gente, né? Tudo bem que tem essa invasão de privacidade, mas, por exemplo, você não consegue localizar, né, onde está a pessoa, como é que ela foi soterrada, etc, né? Não fica procurando uma agulha em palheiro, como diz o ditado, né? E muitos não vão ser encontrados, com certeza, né? E aí o senhor analisa que é um despreparo nosso para esse tipo de tragédia? Esse equipamento é muito caro? Não, eu acredito que o Brasil até conheça esse tipo de equipamento. Eu acho que faltam, talvez, quantidade de equipamentos, né? Mas eu acho que, por exemplo, isso pode ser melhorado em muito, né? Se o Brasil definir, por exemplo, olha, a nossa política agora é agronegócio e, não sei, o campo de tecnologia, então nós vamos investir nisso, vamos preparar a gente para isso, né? Então você acaba encontrando diversas soluções via drones, via emissão de onda de calor, né? Hoje não dá mais para no sexto dia, como você... Então, hoje o corpo já pegou a temperatura da lama, né? Mas vamos dizer assim, de inovação na empresa, né? Como é que você vai colocar aquilo para rodar na prática? E aí você vem com a estratégia, né? Como é que você vai colocar essa inovação? A estratégia é um tema longo, você tem muitas escolas
que definem a estratégia, acima de 10, eu diria, que são as mais famosas, né? E aí, como cada uma dando ênfase a um ponto, ou ao cognitivo, ao pensamento estratégico, ao posicionamento da empresa, enfim, esse é um outro tema aí. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer, são 8h21, agradecer a presença do senhor, e a gente termina hoje com uma música. A letra dela fala o seguinte: a vida e a natureza sempre a mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios, estão se extinguindo espécies animais. E tudo que se planta, colhe. O tempo retribui o mal que a gente faz. Tem alguma semelhança? Roda a bolacha aí. Um abraço para o senhor, uma boa semana, doutor. Boa semana, obrigado pelo... Semana que vem estamos juntos de novo. Se Deus quiser. Viu? Grande abraço para os ouvintes.